Gênesis 5. A linhagem dos justos e a promessa do juízo. Os séculos se passaram e a humanidade se espalhou pela terra. Os homens e mulheres de gerações posteriores de Adão se multiplicaram, mas a maldição que havia sido pronunciada no Éden ainda estava viva. A terra, que antes fora perfeita e abençoada, agora carregava as marcas do pecado. A morte, que tinha começado com o primeiro homem, Adão, agora era uma realidade para todos. Adão viveu muitos anos após deixar o Éden. Ele viu seus filhos e netos crescerem, mas também testemunhou a propagação do pecado e da violência, conforme os descendentes de Caim aumentavam. O peso da queda nunca deixou seus ombros. Quando ele finalmente descansou, aos 930 anos, sua morte foi um lembrete do que Deus havia dito: Tu és pó, e ao pó tornarás. A linhagem de Sete continuou, e a cada geração, a memória do Éden e da queda era transmitida. Entre os descendentes de Sete, havia aqueles que ainda buscavam a Deus, e esses homens mantinham a esperança viva, mesmo em meio à corrupção crescente. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos, e Cainã viveu 910 anos, cada um deles passando a tocha da fé para seus filhos. Mas entre todos esses, havia um nome que se destacava: Enoque. Ele não era apenas mais um na longa lista de gerações. Desde cedo, Enoque foi diferente. Enquanto os outros homens se concentravam em suas próprias construções e na perpetuação de sua linhagem, Enoque se dedicava a uma busca mais profunda. Ele andava com Deus. Por 300 anos, Enoque caminhou em comunhão com o Criador. E em seu relacionamento com Deus, ele não apenas falava, mas vivia sua presença. Ele conhecia o Senhor de uma forma pessoal, não como um Deus distante, mas como um amigo íntimo. Sua vida foi um testemunho de fé, e muitos ouviram falar dele e buscaram seguir seu exemplo. Quando Enoque tinha 65 anos, nasceu seu filho Matusalém. Foi então que Enoque passou a compreender com mais clareza o propósito de sua vida. Ele sabia que seus dias na terra eram limitados, e então um dia, de forma misteriosa, Enoque desapareceu. Ele não morreu como os outros homens. Ele foi tomado por Deus. A Escritura diz apenas que Deus o tomou e que ele não mais foi encontrado. A terra procurou por ele, mas ele não voltou. Ele foi levado diretamente à presença do Criador, sem experimentar a morte física, um sinal claro de que havia algo mais além da vida terrena. Enquanto isso, Matusalém, o filho de Enoque, viveu uma vida longa, 969 anos, mais do que qualquer outro homem. Seu nome, Matusalém, trazia uma profecia: quando ele morrer, virá o juízo. Ele foi um sinal de que o juízo de Deus estava prestes a se revelar. Matusalém gerou um filho chamado Lameque, que ao olhar para Noé, seu filho, profetizou, dizendo: Este nos consolará de nossas fadigas e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, filho de Lameque, tornou-se um símbolo de esperança em meio ao caos. A terra estava cheia de violência e corrupção. A maldade se espalhava como uma praga, e a criação, que antes havia sido chamada boa, agora se desintegrava. A humanidade afastada de Deus havia se tornado tão perversa que o próprio Senhor se entristeceu por ter criado o homem. E foi então que Deus falou a Noé. Ele o escolheu, não porque fosse perfeito, mas porque ainda havia nele um coração disposto a ouvir e obedecer. Deus revelou a Noé a sua intenção de destruir toda a terra com um dilúvio. Mas ele também fez uma promessa. Através de Noé, ele traria uma nova geração, uma nova aliança com a humanidade, com a criação. O tempo estava chegando. A tempestade estava prestes a descer sobre a terra.
e a história da humanidade estava prestes a dar uma virada irreversível. A maldição que havia começado no Éden estava prestes a alcançar seu clímax, mas ao mesmo tempo, a graça de Deus também se manifestava. Ele escolheu Noé e sua família para começar novamente, para dar à humanidade uma segunda chance. A linhagem dos justos continuava e a promessa de Deus não falhava. Noé, que representava a esperança de restauração, tornou-se o precursor de um novo começo para a Terra. A história de seus ancestrais, desde Adão até Enoque, e a profecia de Matusalém apontavam para algo grandioso. Embora o pecado tivesse invadido o mundo e levado à queda da humanidade, Deus ainda tinha um plano de redenção. Quando Matusalém faleceu, o momento do juízo se aproximava. O dilúvio, como anunciado por Deus, estava prestes a começar. O juízo de Deus, embora doloroso, traria com ele uma oportunidade de purificação. Noé e sua família seriam preservados, e com eles, o início de um novo ciclo na criação. O fim de uma era estava prestes a chegar, e o começo de outra estava na iminência. A terra aguardava, como um campo que esperava pela chuva. A tempestade de juízo e misericórdia logo desceria sobre ela. Noé, sendo fiel ao que Deus lhe ordenou, começou a construir a arca, a embarcação que o salvaria.